Senhoras, senhores, amigos, espíritas ou não, são todos muito bem-vindos. Estamos aqui para desejar a todos muita paz. Estamos aqui mais uma vez somente para agradecer. Agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Agradecermos a Jesus pela sua presença amiga, pela sua presença divina. Agradecermos aos amigos espirituais pelo trabalho intenso com que eles exercem nesse pequeno trabalho. E agradecermos especialmente a você pela sua paciência e pela sua visualização, e principalmente pelos seus comentários, porque é através dos seus comentários é que podemos modificar e melhorar este trabalho. Estamos também lendo mais um trecho do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o nosso codificador do Espiritismo. Estamos na questão de número 871. Eu queria que vocês renovassem um pouco mais de paciência, pois a próxima questão ela é um tanto quanto longa e gostaria que vocês prestassem atenção porque é muito importante. A questão de 871 é: pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Resposta dos Espíritos: isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado das faculdades de escolher entre o bem e o mal, a prova que tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão que se ele sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Assim, sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamentos no ato consumado, e não na previsão do que ele possa ou deva consumir esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, Deus se vê como foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites porque terá de passar para alcançá-la.
O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurada, ninguém mais com ela se preocupa. Agora é o resumo teórico do móvel das ações humanas. Essa é a questão que eu disse que é um tanto quanto longa. Resumo teórico do móvel das ações humanas, 872. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito. Ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-lo, como se modifica a inteligência pela instrução e pelo temperamento e pela higiene. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado, e é nisso, como temos dito, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Essa liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isso a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Se for assim quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato de sua conta como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia malgrado à opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie. A liberdade de pensar, a fatalidade, como vulgarmente é estendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida. Qualquer que seja a importância deles, se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Semelhante doutrina
Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Ademais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiriam ser mais nem menos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois de sua vontade depende ceder ou não às suas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessa circunstância podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem esses consequência da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, e pela sua prudência, modificar-lhe o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade. Por isso, não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar esse fio. Segundo a doutrina vulgar de si mesmo, tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam de sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou de sua própria natureza. Caso em que lícito se fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito, como é, muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e se lhe diz que praticando o mal, ele cede à sua sugestão estranha e má. Em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal. Como pode cerrá-los a voz material daquele que lhe fale ostensivamente? Pode-o pela ação de sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os Espíritos hão dado. Desculpe. Não só é sublime pela moralidade, mas também acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos, mostra-o livre de subtrair-se
a um jugo obsessor, como é livre de fechar sua casa aos importunos. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente de sua vontade, por ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente dos dois conselhos. 1. Aditaremos que, apesar disso, o homem não se acha privado da iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Consequentemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral, que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expunguir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa. Imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminui os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece ao que procurem atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana, e como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para a esse planeta não voltarmos após a presente estada, e para merecermos ir repousar em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos de nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Justiça e direitos naturais. Na questão de 873, vamos apenas formular a pergunta. A resposta deixaremos para amanhã. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Se Deus assim o permitir, responderemos essa pergunta amanhã. Quero agradecer novamente a sua paciência, pois realmente era um texto um tanto quanto longo, e nesse momento eu pedi para que os bons espíritos do teatro me orientassem. Quero fazer um brinde à sua saúde, amado amigo. Deus o abençoe imensamente. Muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde e muito trabalho. Com vida 20. Jamais Covid-19. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador. Hoje é sexta-feira. É vida que segue.